A Arábia Saudita que a gente vê é onde tá rolando agora o futebol, tá, não sei o que lá. A Arábia Saudita quer criar um país, eles têm muito dinheiro, eles têm fundos gigantescos de reservas de dólar, além de ter a maior reserva de petróleo no mundo, acho que depois dos Estados Unidos, hoje em dia, mas eles têm muita reserva e a população de 60 milhões de pessoas. Então, o que acontece? A Arábia Saudita tem muito dinheiro e ela entende que o petróleo não vai ser mais o que é hoje daqui a 30 anos, daqui a 20 anos. Então, ela quer transformar o país. E para transformar o país, onde tem 40% das pessoas que moram na Arábia Saudita e nesses países são jovens, eles precisam transformar o país para não depender desse dinheiro do petróleo, porque um dia ele vai acabar. Então, eles querem transformar o país num país de tecnologia, de educação, de empreendedorismo. E quem é o líder desses temas no mundo e no Oriente Médio? Israel. Então, Israel ajudaria eles a ganhar esse tipo de desenvolvimento e Israel ganharia reconhecimento. Além disso, Israel é muito próximo dos Estados Unidos. A Arábia Saudita quer um pacto militar com os Estados Unidos. Então, tudo isso gerou um ambiente de normalização, onde cada vez mais países iriam normalizar relações com Israel. E depois da Arábia Saudita ia vir Indonésia, ia vir Malásia, que não tem relações diplomáticas com Israel. E isso assustou muito o regime iraniano. Achou que isso era um perigo existencial para o regime. E logo, eles, através do seu poder, o seu dinheiro, aí sim, as suas ideias imperialistas, porque o Irã trabalha muito como se fosse um país imperialista, no sentido de enviar grupos e pessoas e armas e dinheiro para esses lugares para poderem lutar guerras em nome do Irã, sem o Irã encostar no gatilho. E isso acabou separando entre dois polos. O polo onde está Israel, os países árabes moderados, a Europa, os Estados Unidos, onde esses países caminham para uma coisa mais livre. Então, vamos pegar agora o direito da mulher. Apesar de o Irã ser mais livre que a Arábia Saudita tem feito mais coisas para melhorar essa liberdade, o Irã tem feito mais coisas para piorar essa liberdade. O Irã ainda é mais livre para as mulheres, comparado com a Arábia Saudita. Até pouco tempo atrás, a Arábia Saudita não podia dirigir a mulher. Agora pode. Mas o Irã, a mulher sempre pode dirigir, mas o Irã tem feito cada vez mais ações para limitar os poderes das pessoas, enquanto que a Arábia Saudita tem feito algumas coisas para melhorar a liberdade das pessoas. Então a gente tem esses dois polos aí, né? E, cara, e é interessante porque quando a gente vê, quando ouve, acho que o simples fato de ouvir, né? Você fala assim, Irã, Síria, Hamas, Hezbollah, já remete, cara, todos os acontecimentos que você vê, são acontecimentos que trazem notícias geralmente perigosas, assim, né? Mas o Hamas entra nessa equação, o Hamas entra aí como primeiro, um proxy do Irã e um interesse político em específico do próprio Hamas o Hamas quer ganhar protagonismo político dentro da política palestina, o Hamas é contra a autoridade palestina que controla a Cisjordânia, o Hamas é contra o Israel existir, ele não é a favor de nenhum acordo de paz na região, o Hamas vai ganhar uma alavancagem muito grande se tiver israelenses presos em suas mãos, porque eles conseguem usar isso para trocar por terroristas que estão presos dentro de Israel. Eles trocaram em 2010, vocês devem lembrar, um soldado israelense por 1.027 presos palestinos, inclusive os próprios atuais líderes do Hamas em Gaza foram soltos por Israel em 2010. Então, existe um ganho para o Hamas, e eles não se importam com o que acontece na faixa de Gaza e com a morte de civis em Gaza, eles não se importam com isso, ao contrário, eles inclusive se beneficiam porque o mundo fica contra Israel. E o que o Hamas se importa com a opinião mundial? O Hamas não se importa muito com o que a França pensa sobre o Hamas. Eles querem ganhar essa honra, no meio dali. Eles querem ganhar os louros desta guerra. Nós lutamos, fizemos uma ação, matamos tanto, sequestramos tanto contra um dos maiores exércitos do mundo. Entendeu? Então, mas é um ataque terrorista covarde. Você entra sem nenhum tipo de aviso, você sequestra civis e mata civis e volta. Então, assim, é que nem um criminoso entrar num shopping e atirar. Até chegar a polícia, que é muito mais forte que ele vai conseguir matar um monte de gente. Então isso não é coragem, ao contrário, é covardia.